Muito boa tarde. Bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria Prémio Trabalho Jornalístico. Estaremos hoje, 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, à conversa com o museólogo Humberto Rendeiro. Vamos conhecer o seu percurso, o que faz um museólogo, o que se comemora hoje e outros assuntos sobre o fascinante mundo dos museus. Relembramos que mensalmente convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e sobretudo as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, habitualmente no terceiro sábado de cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já. Olá Humberto, boa tarde e seja muito bem-vindo a este programa e à ABC Portugal. Olá, boa tarde Gonçalo, muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui contigo a falar sobre o património, sobre os nossos queridos museus, portanto é uma honra, eu é que agradeço o convite e vamos então conversar. Vamos conversar e vamos viajar pelo tempo e falar em património e museus. É a tua primeira vez em Orem, até aqui tens passado só, não é? É verdade, já estive em Orem, de passagem, estive em Tomar a fazer um estágio, agora em Leiria, e portanto está aqui na confluência entre estas cidades, mas trabalhar em Orem não, portanto é só mesmo de passagem. Portanto, sente-te à vontade, sente-te em casa e em Orem está-se sempre bem. Pelo menos rima, mas é verdade. Olha, Humberto, fala-nos um pouco de ti. Nasceste e foste criado onde? Olha, eu nasci em Coimbra, mas em Coimbra do Choupal, mas na realidade vivi durante toda a minha vida, durante pelo menos 33 anos da minha vida, numa aldeia pequenina chamada Venda da Luísa. Venda da Luísa, que fica no Concelho de Condeixa, portanto pertence ao Concelho de Condeixa, onde resido atualmente, e foi lá que fiz a escola primária, na Venda da Luísa, e portanto onde cresci, onde ainda tenho as minhas raízes, os meus pais, os meus amigos, portanto uma aldeia pequenina. Então, desde nascença ali perto de património, de ruínas... É um facto, ou seja, Conímbriga na realidade foi o primeiro museu que visitei no âmbito de uma visita escolar pela escola primária, portanto... Então, portanto, no fundo, entraste para o mundo do património dos museus, quer dizer, já lá estavas, no fundo. Ou não, porque às vezes santos da casa não fazem milagre. Talvez eu seja o único museólogo e vou ter que assumir que não nasci com aqueles, ou não cresci com aquele espírito do querer ser museólogo ou querer ser historiador de enverdar pela área da história, ou seja, eu fui trabalhador estudante eu acho que fui trabalhador estudante durante a minha vida toda. E portanto, contrariamente a grandes colegas que tenho conhecido e que já estiveram aqui contigo neste programa, que falam, e aliás é o normal as pessoas apaixonarem-se por uma área ainda em novo e seguirem esse sonho. Não foi o meu caso. Então conta-nos como foi. Fizeste o percurso até o 12º e depois? É como te dizia, e atenção, é com bastante orgulho que digo isto, porque também me transformou no homem que sou, na perspectiva de que eu comecei, como te disse, a trabalhar muito cedo. E como vamos ter tempo para conversar, portanto, ou seja, já agora conto um bocadinho dessa passagem na perspectiva de que dizer-te, eu quando saía da escola primária, com 7, 8, 9 anos,
o meu primeiro TPC era ajudar a minha mãe a cuidar da terra, portanto, ou seja, e ajudar até inclusivamente a cuidar do gado, o que faz com que depois é que ia fazer os TPCs. E mesmo durante o percurso do secundário, e não terminei o secundário de uma forma muito linear, porque fui trabalhando, ou seja, comecei a trabalhar em 97, ainda não tinha o secundário terminado e já estava a trabalhar numa fábrica de produção de cerâmica. Entretanto fui militar, portanto meteu-se o serviço militar pelo meio, só depois de terminar o serviço militar é que acabei o 12º ano, e antes de entrar na licenciatura em História ainda estive 3 anos em Gestão de Empresas, no ISCA, em Coimbra, portanto eu sempre estudei científicos e não humanidades. Portanto, esta ideia da história e dos museus surgiu quando comecei a trabalhar em Conímbriga, como guarda de museu, na extinta carreira de guarda de museu, em 1999. Eu só entrei na licenciatura em História em 2003, ou seja, todo o meu percurso académico, e como te dizia, quase que me sinto trabalhador estudante desde tenra idade, e foi sempre assim toda a minha vida. Portanto, não é fácil. Também nos molda de uma forma diferente, portanto, ou seja, dá-nos ferramentas para nós também nos podermos desenvencilhar dos problemas que a vida nos vai colocando, portanto, ou seja, não é tão fácil, como é óbvio, portanto, ou seja, tens que dedicar o tempo para trabalhares, para depois também poderes estudar, daí também não ter feito um percurso académico linear na perspectiva de terminar nos tempos devidos, portanto, ou seja, eu tinha 23 anos quando comecei no ensino superior, portanto, ou seja, quando normalmente a idade em que se está a terminar foi quando eu iniciei. Aqueles anos que tiveste em gestão, era gestão de... Era gestão de empresas. Gestão de empresas. Foi um mundo que não te motivou, que não te entusiasmou para terminares esse curso? Comecei a sentir, francamente, muitas dificuldades, mas tem outra particularidade, é que eu entrei em gestão de empresas no ano de 2001, no ano letivo, 2000-2001, e estava a trabalhar em Conímbriga desde 1999. E confesso que senti que na realidade estava a gostar imenso de trabalhar em Conímbriga. Isso é um facto. E depois senti que a gestão, provavelmente seria sempre um mau gestor, porque é algo que eu não gostava. E depois senti que na realidade havia ali uma oportunidade de, tentando fazer um curso diferente que se aproximasse mais e que me permitisse crescer naquilo que eu estava a fazer em Conímbriga e na paixão que fui criando por Conímbriga. Eu entrei em Conímbriga para um estágio de 3 meses, um programa de 3 meses, que se verificou durante 22 anos, ou seja, nunca mais abandonei Conímbriga desde 1999, quer dizer, abandonei em 2022, 2021, mas, ou seja, foi um percurso bastante longo de 22 anos ali a trabalhar. O curioso foi que na realidade foi o primeiro museu que visitei na escola primária e foi aquele que depois mais tarde vim a trabalhar ainda durante um longo período de tempo, portanto, ou seja, 22 anos são uma vida no sentido profissional. Mas foi o estar em Conímbriga que me levou a abandonar a gestão de empresas e a seguir uma carreira onde eu hoje não me revia a fazer outra coisa, a não ser trabalhar em museus, em património, até porque na realidade já são 25 anos, quase 26 anos a trabalhar nesta área e não me conseguia rever, ou pelo menos não tenho pretensões enquanto me for possível, claro, trabalhar com museus, com património, não me vejo a fazer outra coisa, mas foi um percurso que não foi... Os meus pais, infelizmente, porque nasci no seio de uma família bastante humilde, nunca me levaram a ver um museu. Os meus pais nunca tiveram férias, ou seja, são pessoas do campo que trabalharam sempre toda a vida, deram os melhores ensinamentos que um homem pode ter, tenho os dos meus pais, da minha mãe, da minha irmã, ou seja, uma família muito unida, uma família extremamente humilde no sentido de carinho, de amizade, de retidão, transmitiram os melhores ensinamentos, os melhores conhecimentos sobre aquilo que é o ser humano, mas que na realidade nunca tivemos condições financeiras, por exemplo, para viajar, visitar museus, não, ou seja, não. Sentes que a experiência profissional, sem ter a ver com o museu que fizeste e depois também o curso de gestão, alguns anos, algumas cadeiras,
úteis no teu dia-a-dia em termos do museu e da gestão dos museus. Completamente por um motivo, ou seja, e isso reflete-se naquilo que foi mais tarde o meu percurso académico, porque tanto a dissertação de mestrado como depois a tese de doutoramento são todas em torno de gestão museológica, gestão de museus. Ou seja, não deixa de ser curioso, porque se eu enverdasse apenas pela área da história, sentir-me-ia muito mais um medievalista, ainda que tenha trabalhado em Conímbria, mas a época clássica interessa-me particularmente, ou seja, interessa a todos, como é óbvio, mas também o mistério do medieval também é algo que gosto e que de alguma forma procuro saber mais. Todavia, como depois tive a sorte, a felicidade também, acho que me sinto um homem de sorte, ter conseguido progredir e ter feito mais um percurso académico, que de alguma forma me orgulha, como é óbvio, mas sempre senti a necessidade da questão da gestão, porque foi algo que sempre despertou em mim também essa curiosidade, porque eu via, lá está, os anos de prática de Conímbria, e começar a trabalhar no museu muito cedo, e ter começado como guarda de museu, como vigilante recepcionista, fui percebendo as dificuldades internas de quem está verdadeiramente no terreno, e eu sempre quis depois perceber como é que se poderia tentar melhorar essa realidade, não é? Uhum. Então fui desenvolvendo todo o meu percurso académico nessa perspectiva de tentar perceber melhor a ideia da gestão dos equipamentos culturais. Uhum. Portanto, tiraste História em Coimbra, já estavas em Conímbria, e o curso correspondeu às expectativas? Eu confesso que, inicialmente, tendo em consideração que eu tinha tido História a última vez no secundário no 9º ano, portanto, ou seja, ia muito longe. Tive que fazer um esforço maior na perspectiva de recuperar muito daquela bagagem que é necessário ter de quem faz um percurso linear. E o primeiro ano foi um ano bastante difícil, mas como era algo que eu queria bastante, que comecei a gostar e que me apaixonei de alguma forma por essa área, depois acabei por, os anos seguintes, consigo dizer que, com alguma propriedade, que gostei imenso e que trouxe comigo bastantes conhecimentos, nomeadamente a questão da pesquisa, mais até nessa área, ou seja, movimentar-me bem na questão da pesquisa, acho que me ajudou bastante, claro que sim. Depois partiste para o mestrado. Confesso que quando terminei a licenciatura achava que tinha atingido um patamar de segurança, porque era algo que eu desejava, e não foi aquela, ou seja, eu fiz a licenciatura pré-Bolonha, foi no ano em que terminei a licenciatura que surgiu então a questão de Bolonha, ou seja, o mestrado não era integrado, e na altura o mestrado em Museologia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra só abria de 2 em 2 anos. E eu pensei, se fosse para mestrado, era para Museologia, era aquele que eu queria. Mas se não abrisse naquele ano, eu porventura não deixaria ficar por ali, portanto ficava com a licenciatura e sentir-me feliz. Lá está, como eu digo, sou um homem de sorte. Nesse ano abri o mestrado em Museologia, candidatei-me, consegui entrar para mestrado. E aí esse talvez tenha sido mesmo o salto que senti na perspectiva de é isto mesmo que eu quero, mais do que a licenciatura, porque eu nunca me intitulei como historiador, mas tenho um orgulho imenso de dizer que sou museólogo. É um orgulho imenso que quando digo que sou museólogo e quando me perguntam o que é que eu faço, assumo sempre que eu sou museólogo. Às vezes tenho que explicar o que é, porque já me confundiram com musicólogo e outras coisas, mas é com um orgulho enorme que digo que sou museólogo. E o tema da tese do mestrado, qual foi? Ou seja, lá está, e teve a ver precisamente com a questão que me levou depois mais tarde também, e já vamos falar também se calhar sobre a questão do doutoramento, mas teve a ver com o seguinte, falava-se muito na altura, quando eu estava a fazer o mestrado, de receitas próprias para os museus, mecenato,
E isso eram questões que estavam na moda de alguma forma nessa altura, que os museus deviam procurar nas receitas próprias e no mecenato a sua autossustentabilidade. E a minha questão partiu precisamente desta premissa. Será que um museu mais pequeno, mais afastado, mais pequeno não significa com menor valor, atenção, mas mais afastado dos grandes centros urbanos de Lisboa, do Porto, tem as mesmas oportunidades de angariar mecenatos e ter receitas próprias como os grandes museus nacionais? Essa era a minha questão de partida. Tive a felicidade, e aliás eu tenho que dizer já isto antes de mais, o meu diretor em Coimbra durante 17 anos foi o Virgílio Correia, que foi até inclusivamente o meu orientador depois, mais tarde no doutoramento, uma pessoa a quem eu tenho que agradecer sempre todo o apoio que me deu e todos os incentivos que me deu para eu poder continuar a estudar, e apostou de alguma forma também em mim, nesse sentido, e portanto falei com ele sobre essa questão e por intermédio era a Aida Rechena, que estava em Castelo Branco no Museu Tavares Proença Júnior, e tive a possibilidade de, durante 6 meses, estagiar no Tavares Proença Júnior, precisamente para tentar colocar em prática esta ideia de: será que o museu em Castelo Branco consegue viver ou sobreviver à custa do mecenato e à custa das receitas próprias e angariar mais parceiros e parcerias? E, portanto, a minha dissertação de mestrado é precisamente parcerias, receitas próprias e mecenato, na perspectiva de um estudo de caso em Castelo Branco, para perceber a realidade de um museu que não está nos grandes centros urbanos, como Lisboa ou Porto. E a que conclusões chegaste? Quer dizer, pensar que um museu consegue ser autossustentável a partir de mecenato, de receitas próprias e parcerias, está fora de questão, seja ele qual for, onde for. Na realidade, o tecido urbano, o tecido empresarial de Castelo Branco aderiu de alguma forma, e conseguimos encontrar ali alguns mecenas, até porque estávamos a comemorar o centenário do museu, e isso foi um bom mote para que houvesse alguns apoios, mas, ou seja, em contas reais, conseguiríamos talvez encontrar 15% das necessidades do museu para sobreviver só através de parcerias, mecenatos e receitas próprias. Portanto, ou seja, era uma utopia pensar que conseguimos viver à custa desse tipo de apoios só para a autossustentabilidade dos museus. Também que estão fora desses 15%, a questão da loja, da bilheteira, das vendas, da receita que é gerida, que é produzida no seio dos museus. No entanto, acho que é utópico pensar, ainda que que incentive essa prática. Não ouvi, defendo que se deve ter receitas próprias e que se deve apoiar, que se deve procurar junto do tecido empresarial parceiros, mas a própria lei do mecenato não é convidativa para que seja uma realidade portuguesa, como nós temos essa noção mais filantrópica dos Estados Unidos ou de outros países, mas não é uma realidade portuguesa ainda. Depois avançaste logo para o doutoramento? Ou Não, houve ali um interregno ainda significativo, eu terminei o mestrado em 2011 e só iniciei em 2019 o doutoramento. E o doutoramento, lá está, eu parti sempre de um pensamento. Primeiro foi uma sorte, porque ganhei uma bolsa para fazer o doutoramento na Universidade Lusófona em Lisboa. Foi também a primeira vez que estudei fora da minha zona de conforto. E eu confesso, isto é particular, eu vou ter que assumir que fui bastante egoísta quando comecei o doutoramento nesta perspectiva. Eu falei com alguns colegas que já tinham feito doutoramento e sei que é um sentimento quase comum a todos, que é pensarem que a minha tese de doutoramento vai revolucionar o mundo e vou descobrir uma coisa nova e vou tentar fazer algo completamente diferente e que vai ser falado. Eu juro que não foi o meu caso. Eu pensei, e isto é a pura das verdades, eu pensei, nem que nunca ninguém leia a minha tese de doutoramento, eu quero fazer um estudo que me seja útil a mim. Eu quero fazer algo para mim, e foi com um tremendo egoísmo que fiz, que pensei o que é que eu queria estudar. E confesso que queria que fosse algo útil, que me ajudasse e que, sobretudo, que me ensinasse a perceber melhor essa realidade.
uma realidade que eu tinha de forma empírica noção, mas precisava de alguma forma comprovar isso mesmo que eu sentia, que é, existe um desfazamento completo, total, entre a realidade prática de ser museu e aquilo que é a teoria de ser museu. Nós na faculdade ensinam-nos o mundo maravilhoso dos museus, mostram-nos as melhores realidades e fazem-nos sonhar com museus perfeitos. Somos quase que enganados, entre aspas, que o mundo dos museus é perfeito nessa perspectiva, mas depois, quando na realidade estamos a trabalhar nos museus, é que sentimos aquilo que são as dificuldades verdadeiras de quem trabalha no seu dia-a-dia. E eu precisava de provar a mim mesmo, ou ter conhecimento real, se aquilo que eu achava era verdade. Bom, há quem me possa, os nossos ouvintes podem dizer, não é preciso uma tese de doutoramento para chegar a essa conclusão, mas eu precisava de comprovar que sim, que existe um desfazamento muito grande entre o que é ser museu na teoria e na prática. E quais são as principais dificuldades? Portanto, não tudo são rosas, há espinhos. Quais são os principais espinhos? Eu, antes de responder, vou ter que fazer aqui só este parênteses para se perceber, que é, qual é que foi, por onde é que eu comecei. Então, eu identifiquei que no mundo supostamente ideal, não é? Portanto, ou seja, quais é que seriam os museus que poderiam estar a trabalhar melhor. Porque se eu fosse a um museu, se eu escolhesse 4 ou 5 museus aleatórios, ou que eu sentisse, vou escolher este e aquele, eu poderia logo correr o risco, ou a ideia de vou buscar museus que estão mal, e o meu estudo está, pronto, olha, consegui provar que estão mal. Não, então neste caso eu peguei na Rede Portuguesa de Museus. Ou seja, na altura eram 146 museus, na altura do estudo, agora são mais, mas na altura eram 146 museus. Supostamente temos aqui museus, um conjunto significativo de museus, com cobertura territorial geral, portanto, incluindo ilhas, Açores e Madeira, de norte a sul, com todos os tipos de tutela, portanto, desde a administração central, a administração regional, a administração local, privados, o que significa que foram museus que foram credenciados, passaram por um filtro, de alguma forma, para serem credenciados. Tiveram que mostrar que estavam dentro daqueles itens que cumpriam as funções museológicas, vamos lhe chamar básicas, mas ok, cumpriam pelo menos com os requisitos para serem credenciados. Nós temos a Lei Quadro dos Museus Portugueses, a quais temos que corresponder, e, portanto, ou seja, independentemente se a Lei Quadro está ou não desatualizada, que está, nitidamente está, já há muitos anos, portanto, ou seja, carece de uma revisão profunda, mas, portanto, ou seja, terá que haver um cumprimento da lei. Estão, portanto, como eu dizia, repetindo, credenciados por um filtro que passaram de avaliação. Estão abrangidos pelo Código Deontológico do ICOM para museus, portanto, ou seja, onde, na realidade, devem cumprir com aquilo que são a sua missão, as suas funções museológicas. Portanto, esta amostra de museus seria, teoricamente, os museus que estavam em melhores condições para cumprir, na prática efetiva, aquilo que é a teoria. As conclusões são assustadoras, porque 99% dos museus da administração central não tinham orçamento quando a Lei Quadro especifica em concreto que todos os museus devem ser dotados de orçamento que possibilite desempenhar cabalmente a sua missão. 90% dos museus não têm um quadro qualificado ou em número suficiente, seja da administração local, seja da administração central, privados, portanto, ou seja, aquilo que está espelhado a linha por a linha na lei não é colocado em prática no dia-a-dia dos museus. E estamos a falar de museus credenciados pela Rede Portuguesa de Museus. Agora, vamos imaginar toda a outra realidade que não estão credenciados. Portanto, se os museus credenciados pela Rede Portuguesa de Museus, que supostamente foram avaliados, que supostamente estão a cumprir com a sua missão, não cumprem porque não têm condições técnicas de serviço, não têm financiamentos
à altura, ou orçamentos, não tem quadros técnicos qualificados, não tem técnicos suficientes em número para cumprir cabalmente com a sua missão. Portanto, isto é a prova de que estamos muito longe, mas muito longe mesmo, de alcançar o mundo encantado dos museus que nos é ensinado, ou que de alguma forma nos é apresentado teoricamente. Ou seja, a prática real de quem está no terreno e vive os museus por dentro encontrará sempre estas dificuldades. Ou seja, eu não quero pintar um cenário demasiado negro, estamos num dia festivo dos nossos queridos museus, mas também não podemos esconder esta realidade de alguma forma. Não podemos. E essa realidade justifica, em termos da rede portuguesa de museus, de por vezes ouvirmos que não existe uma verdadeira rede, não há trabalhos de parceria da rede dos museus que fazem parte desse... Bom, eu penso que é ótimo termos uma rede portuguesa de museus. Agora, e sei também que recentemente está a decorrer uma alteração àquilo que é a própria rede e estão iniciativas a decorrer nesse sentido também. Está a ser pensada uma reformulação da rede portuguesa de museus. Todavia, nós, pelo menos, aquilo que apurei neste estudo que fiz, é que não há um trabalho em rede. Eu acho que mais facilmente um Museu Nacional estabelece uma parceria com um Museu Internacional do que dois museus nacionais se juntarem por um projeto comum. Ou pelo menos é isso que sinto de alguma forma. Por outro lado, ainda pegando no estudo que fiz, houve museus credenciados pela Rede Portuguesa de Museus que assumiram que era indiferente fazer parte da Rede Portuguesa de Museus, o que faz, ou o que mostra, que na realidade não houve até agora um trabalho verdadeiramente em rede. E eu confesso que isso é algo que questiono, se a Rede Portuguesa de Museus não devia ser como receber uma estrela Michelin para um restaurante. Um restaurante que recebe uma estrela Michelin é porque cumpriu um patamar de excelência naquilo que tem para oferecer. Se perder qualidade, perde a estrela Michelin. O restaurante, o cozinheiro, o chefe, quem quer que seja. Eu penso que um museu que é credenciado para a Rede Portuguesa de Museus devia ser reavaliado de X em X tempo e, se já não estiver a cumprir com aquilo que são os critérios de estar credenciado, perdia o direito, vamos chamar assim, de estar na realidade. Ou seja, havia quase como uma obrigação do museu cumprir ou procurar manter os padrões de qualidade que são exigidos. E isso nunca foi feito, por exemplo. Ou seja... Muito obrigado. Vamos continuar a nossa conversa logo após o período comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3. ABC Portugal 92.3 FM. É muito melhor. E voltamos à segunda parte do Museus e Companhia, onde estamos à conversa com Humberto Rendeiro, museólogo, e neste dia, Dia Internacional dos Museus, cujo tema proposto pelo ICOM é Museus, Educação e Investigação. É um aspecto de extrema importância. Humberto, tem a atenção devida a nível dos museus, a educação e a investigação? Bom,
eu quero que neste dia festivo tentar ter um discurso mais positivo. Não queria transformar a nossa conversa em algo tão mais negativo, vamos lhe chamar assim. Na realidade, os museus têm, mas isso nós na primeira parte do programa estávamos a falar de algumas dificuldades. Os museus, na realidade, têm excelentes profissionais também nos seus quadros, ou seja, não estamos só a falar, tem quadros em número, se calhar não é aquilo que é o suficiente para cumprirem cabalmente com a sua missão, mas temos excelentes profissionais nos nossos museus em Portugal. E que fazem muitas omeletes sem ovos ou com muito poucos ovos. Completamente, ou seja, mas sim, tem-se notado a questão da investigação, tem surgido investigação muito boa. Aliás, a própria APOM nos prémios que entrega, da qual eu orgulhosamente faço parte, temos vindo a assistir a inúmeros projetos de investigação no seio dos museus e, portanto, mesmo isso é notório. Portanto, há muitos colegas a trabalhar na parte de investigação dos museus e a fazerem trabalhos belíssimos que é fruto também daquilo que é produzido no seio dos museus. Portanto, ou seja, é oportuno esta celebração que hoje estamos a ter e a escolha do tema, portanto, ou seja, completamente oportuno, claro que sim. Uhum. Falaste da APOM, és membro dos órgãos sociais, qual é? Estou no Conselho Consultivo da APOM. É um convite que me foi dirigido pelo nosso presidente, o João, que também sei que já esteve aqui contigo. Sim, foi um dos convidados. Já agora, ouvintes, a APOM, Associação Portuguesa de Museologia. Exatamente. Portanto, ou seja, é o triênio 2021-2024, que fui convidado então para fazer parte dos órgãos sociais no sentido do Conselho Consultivo da APOM, uma associação que só posso agradecer também o enriquecimento que me deu, porque as pessoas maravilhosas que conheci, os colegas que estão comigo, formamos uma família apomiana, assim que nós lhes chamamos, na perspectiva em que são pessoas com um percurso fantástico e com um conhecimento tremendo acerca daquilo que são os nossos museus, e nós em conjunto, nas nossas reuniões, discussões, saudáveis discussões, aprendemos sempre muito uns com os outros, e é ótimo fazer parte desta associação, uma associação com um orgulho imenso de pertencer. Então é um importante papel para a museologia em Portugal e para os profissionais. A APOM, claro que sim, ou seja, na defesa dos seus profissionais, em primeiro lugar, ou seja, uma associação que está sempre muito atenta àquilo que são as principais problemáticas e, portanto, ou seja, tem um papel interventivo, né, para chamar a atenção e de vir a público manifestar-se quando há necessidade de defender o interesse ou o superior interesse tanto dos museus como dos seus profissionais, e por outro lado uma associação que tem vindo a reconhecer publicamente o mérito profissional no seio do património dos museus, com a cerimónia de entrega dos prémios. E os prémios APOM é uma, portanto, estratégia para dar visibilidade a determinados trabalhos dos museus e dos seus profissionais e de alguns museus em si. Os prémios APOM é um momento de celebração dos museus e dos seus profissionais, porque na realidade, além de ser um momento de convívio e de conhecimento entre todos os que participam e que vivem neste seio dos museus, tem a ver também com, lá está, o dar a conhecer e o premiar o muito e bom trabalho, e tem-se notado de ano para ano a quantidade de candidaturas que temos também na questão dos prémios, o que significa que primeiro está a ser feito, ou está a ser realizado de alguma forma, um muito bom trabalho dentro dos nossos museus, e sobretudo a APOM tem essa possibilidade de dar a conhecer ao público esse reconhecimento e dar o devido mérito a quem também o merece, logicamente, pelo trabalho desenvolvido, e penso que a APOM nesse aspecto tem feito um trabalho muito, muito, muito importante. E este programa e a rádio já foi premiado com o prémio APOM, que muito nos honra. E bem, porque é um excelente programa que tive a oportunidade de, em off, de dizer, e parabenizo novamente, porque na realidade aí penso que também há um déficit de programas que mostrem precisamente os museus, a cultura em Portugal, portanto, ou seja, todos
temos que contribuir no nosso dia-a-dia nessa promoção, divulgação. Aliás, nós que trabalhamos nos museus devemos ser os primeiros embaixadores nessa promoção e nessa divulgação, mas claro, o poder da comunicação social é muito superior e, portanto, a ti, Gonçalo, só podemos agradecer, logicamente, pelo teu trabalho desenvolvido com este programa. Muito obrigado, Humberto. Vamos voltar um pouco mais ao teu percurso profissional. Portanto, tiveste em Conímbriga 22 anos e depois... Depois, ou seja, eu saí de Conímbriga por mobilidade interna, por regime de mobilidade, para a Direção Regional de Cultura do Centro, onde estive cerca de 2 anos e meio, mais ou menos, 2 anos. Outro trabalho, um outro desafio. Completamente. Sentias necessidade de ter novas experiências, de conhecer novas pessoas, novas paredes, digamos assim? Olha, para ser bastante sincero, o que me levou a sair de alguma forma de Conímbriga, eu faço aqui só um resumo muito simples, porque não há qualquer problema em assumir, porque já o assumi uma vez, assumirei novamente. Eu entrei para Conímbriga, como dizia, para guarda de museu, depois para vigilante recepcionista, depois passei para técnico superior, fiz lá o percurso académico, portanto, ou seja, todo o percurso académico, e ao fim desses 22 anos abri o concurso para diretor de Conímbriga, ao qual eu concorri. Senti que tinha oportunidade, no sentido, olha, o diretor que trabalhou mais anos comigo foi o Virgílio Correia, não iria candidatar-se, já não era ele o diretor na altura. O José Ruivo, que estava como diretor, também não iria candidatar-se. Portanto, o concurso, o edital do concurso, inclusivamente, pedia, ou pelo menos falava, tinha uma pequena referência em relação a que davam preferência a um museólogo. Eu reuni essas condições, 22 anos de casa, tinha o meu doutoramento feito em museologia, portanto senti que era oportuno candidatar-me e concorrer. Não fiquei como diretor, portanto, ou seja, entrou o Vítor, que tem feito um trabalho, atenção, e isto é importante dizer, o Vítor tem feito um trabalho notável, de excelência. Penso que o Conímbriga não podia ter ficado melhor entregue, e estou a ser muito sincero. Acho que está a fazer mesmo um trabalho de excelência e é uma excelente pessoa, com quem trabalhei um mês apenas, mas deu para perceber a personalidade eu não conhecia o Vítor antes, mas tem feito um trabalho notável. Mas eu senti que não era oportuno ficar, ou seja, eu até ali não tinha tido nenhum motivo para sair de Conímbriga, portanto, ou seja, estava em casa, estava bem, sentia-me bem. O facto de não ter ficado como diretor, e não foi uma birra, quer dizer, não pode ser vista nessa perspectiva, quer dizer, eu é que achava que acho que não ia ser benéfico para mim, nem para a pessoa que vinha de novo, portanto, e então senti que tinha verdadeiramente então ali um motivo para poder sair, e como havia essa possibilidade de mobilidade, então fui para a Direção Regional da Cultura do Centro. Fazer só aqui também um pequeno parênteses, que é, eu continuo a amar Conímbriga, num namoro de 22 anos nunca se esquecerá, portanto, mas desejo, claro, o melhor para Conímbriga. Tenho acompanhado o que é que está a ser feito em Conímbriga, por uma questão de proximidade, porque eu moro a 1,5 km de Conímbriga, portanto, ou seja, pela questão de proximidade, por amar tanto Conímbriga e desejando sempre o melhor para Conímbriga. E felicitando todos os meus colegas, que é assim que eu os trato, que estão lá, claro, e sim, e parabenizar o trabalho do Vítor, porque eu acho que foi uma excelente escolha, acho que é um excelente profissional e acho que tem feito um excelente trabalho. Depois, quando eu entro então para a Direção Regional da Cultura do Centro, foram propostas pela doutora Susana Menezes, ou seja, tive algumas propostas daquilo que seria o conteúdo funcional, e havia uma em particular que eu posso dizer que amei de coração, foi o facto de tentar fazer um mapeamento daquilo que era a realidade museológica da região centro, que museus existem na região centro, quantos é que estavam credenciados na rede portuguesa de museus, e os que não estavam, procurar ajudar à sua credenciação. Portanto, eu não podia ter um trabalho melhor, que era andar na estrada, a visitar museus e a tentar ajudar, de alguma forma, a procurar a incentivar a credenciação daqueles que teriam condições de serem credenciados. E vou ter que assumir aqui também uma questão, que é esta.
quando há bocadinho falávamos dos museus já credenciados e que foram detectadas imensas debilidades e não cumprimento da lei, então eu não vou falar em concreto de nenhum, se calhar não imaginas então aquilo que era a realidade dos que não estavam credenciados no que diz respeito a dificuldades. Ou seja, esses tinham então dificuldades extremas. Ou seja, estamos a falar de não há qualquer tipo de regulamento, documento fundador, sentido de missão, portanto, ou seja, realidades mesmo um bocadinho assustadoras. E também não haverá museus que reúnem todos esses requisitos e essa função do que é um verdadeiro museu e que pura e simplesmente não estão integrados na rede? Com certeza que haverá, e muitos e bons casos, com certeza que haverá, ou seja, com certeza sim que haverá esses museus. Talvez a rede portuguesa de museus não seja tão aliciante para que eles possam querer integrar tão pouco. Ainda que haja vantagens, nomeadamente, aquela que é sempre apontada é o facto de os museus que estão integrados na rede se poderem candidatar a projetos e a fundos financeiros, o Promuseus, por exemplo, ou seja, mas eu penso que sinceramente, isto é muito redutor, mas sinceramente eu acho que era, até agora a única vantagem identificada da rede era poderem candidatar-se a fundos e não um trabalho em rede, mas continuo a dizer, e peço desculpa por um discurso que é mais negativo, num dia tão festivo como é hoje o Dia Internacional dos Museus. Faz parte de fazer um balanço, não é? No fundo. Mas porque na realidade, e isto gostava que quem nos está a ouvir não ficasse com a ideia, bom, é o museólogo mais deprimido porque só está a dizer mal dos museus, mas então até pelo contrário, para os ouvintes e que frequentam museus valorizarem ainda mais o trabalho que é feito e que participem em todas as atividades e que ajudem a museus com algumas dificuldades até a partilhar e ajudar. Não, pois, mas eu quero mesmo dizer que eu amo os museus, atenção. Eu às vezes também ralho com os meus filhos e é o amor que tenho por eles é inquestionável, portanto, mas é a questão de que nós, fora a brincadeira, e eu tenho a tendência para o humor, não devia ser um bocadinho mais sério, porventura, mas estou a falar com a seriedade que este assunto e que esta temática nos merece, mas dizer que é aquilo que sinto, ou seja, e sinto-me à vontade de o fazer aqui hoje contigo, considerando que este convite foi um convite para um Humberto museólogo e eu não estou neste momento aqui em representação de qualquer instituição, portanto, ou seja, o que faz com que me sinta também um bocadinho mais à vontade e não estou a particularizar nenhum caso em concreto. A questão é esta, é que assusta-me, preocupa-me, e sei que temos um trabalho ainda muito grande pela frente para conseguir colocar os nossos museus onde nós gostaríamos que eles estivessem. E isso eu vou ter que dizer também aqui uma questão, enquanto temos este tempo, para dizer o seguinte: creio que demasiado tempo, durante muitos anos, atenção, e isto quando é durante muitos anos, não estou a apontar para ninguém em concreto, portanto foram muitos governantes que tivemos nestes anos todos últimos que passaram, mas tem a ver com esta situação. Eu acho que se começou sempre a construir a casa pelo telhado. Os nossos museus, durante muito tempo, foram vítimas de tentativas de implementar as melhores práticas internacionais. Sempre que surgia uma moda internacional, era quase forçada a entrar também nos nossos museus em Portugal, esquecendo-nos que não estávamos preparados a nível básico daquilo que são as equipas, os materiais, as condições físicas de trabalho para poder implementar as melhores práticas. Eu acho que não houve até agora uma política concertada do património da museologia em Portugal, porque vamos buscar as melhores práticas internacionais, as que são implementadas nos grandes museus internacionais, mas esquecemos que nós em Portugal temos belíssimos museus, excelentes museus, mas que não estão preparados para terem essas práticas no imediato. É necessário primeiro construir os alicerces, começar de baixo para cima e não de cima para baixo. Eu penso que isso é o que dificultou até hoje, é não ter havido esta política concertada patrimonial em Portugal e, sobretudo, estarmos ainda com uma lei quadro, que é a lei que rege os museus portugueses, completamente desatualizada daquilo que é a realidade dos nossos museus,
e, na realidade, não haver uma forma de controlar melhor aquilo que é a ação dos nossos museus. Mas, no entanto, continuo a dizer, isso é importantíssimo, no seio dos nossos museus temos pessoas brilhantes, com uma capacidade tremenda de resiliência e de trabalho, que têm feito das tripas coração e omeletes sem ovos para conseguirmos, mesmo assim, orgulhar-nos dos museus que temos. Mas a que custo é que isso acontece? Bom, fica a pergunta. Entretanto, tanto depois da Direção-Geral de Cultura do Centro, tens um desafio não há muito tempo. É verdade, desafio. É verdade. Estou há 6 meses a coordenar o Castelo de Leiria, que tem sido fantástico na perspectiva, em tudo, diria em tudo. Primeiro, pelas pessoas com quem trabalho, pelos meus colegas, que são... E sei que há orienses na equipa. É verdade, vou ter que mandar... Eu não queria individualizar, ou seja, é um beijinho e um abraço para todos, mas também me foi pedido um cumprimento especial a ti, a Ana Roque. Como é oriense, está desculpada. Pronto, ou seja, é um beijinho para a Ana Roque e para todas as outras colegas e um grande abraço para os meus colegas também. A questão é que isto também, olha, lá está, estou em regime de mobilidade novamente. Eu habituei mais mobilidades, ou seja, acho que é um processo engraçado. Portanto, ou seja, as mobilidades são por 18 meses, eu estou há 6 em Leiria. Não posso dizer que saí da minha zona de conforto, porque também de Condeixa para Leiria não é assim tão longe quanto isso, mas na realidade é a primeira vez que me afasto mais um bocadinho de casa. Mas, ou seja, o Castelo encantou-me por 2 motivos, além Bom, primeiro é um orgulho, e não posso esconder, dizer que sou o coordenador do Monumento Nacional, ou seja, acho que, e modéstia à parte, no sentido, não há aqui soberba, porque é um orgulho, ou seja, ter já a tua responsabilidade, de alguma forma, o Monumento Nacional, não posso esconder que me deixa orgulhoso, não esconderei isso. Segundo, pela beleza do próprio Castelo de Leiria, ainda que me irás dizer que o de Orém é o mais bonito, mas os meus filhos também são os mais bonitos, portanto, mas na realidade o Castelo de Leiria é de uma beleza ímpar. E depois tem a ver verdade, com... confirmo. E depois tem a ver com outra coisa, quer dizer, eu penso que o Castelo de Leiria já está a trabalhar, e já estava, muito antes de eu chegar, atenção, a fazer um muito bom trabalho naquilo que é a sua dinâmica e a sua promoção, mas mesmo assim acho que ainda tem uma margem de progressão muito grande. E para nós, museólogos e amantes do património, quer dizer, encontrarmos um espaço que ainda nos permita poder fazer mais, melhor, ou seja, o que é que eu podia querer mais, não é? Portanto, ou seja, e por cima, como dizia, trabalhar com pessoas que me acolheram de uma forma fantástica, que me têm apoiado em tudo, o que faz com que este projeto Leiria está a ser uma muito agradável surpresa, com as dificuldades inerentes àquilo que se passa em todos os espaços, portanto é transversal, mas que me deixa particularmente orgulhoso de estar na cidade de Leiria. Com uma grande dinâmica, aumento do número de visitantes também e não há muitos anos a acessibilidade, isso é uma mais-valia também. Quer dizer, a acessibilidade é fundamental nos dias de hoje, e quando falamos em acessibilidade, aliás, tiveste aqui no teu programa um grande especialista também, o Joaquim Jorge, um grande amigo, que tivemos há pouco tempo a oportunidade de participar num programa de criação de novas acessibilidades, e com quem aprendi também sempre muito. E eu tive a sorte, quando agora cheguei a Leiria, perceber que a parte das acessibilidades mecânicas do acesso ao castelo, portanto da cidade para o castelo, já estavam em funcionamento, e isso claro que influencia até o aumento de público que tivemos no ano passado. Em 2023 tivemos cerca de 123 mil visitantes, ou seja, não sei se foi algum recorde, mas sei que foi consideravelmente um número bastante elevado de público. Nós não medimos a nossa qualidade do trabalho pelo volume de público que temos, ou seja, nunca será essa a minha postura, portanto, ou seja, para mim, eu quero é que os visitantes do castelo saiam satisfeitos com aquilo que encontram e agradados com a visita que tiveram. Claro que gostamos de ter público, os museus, bem, a pandemia nunca trouxe nada de bom, acho que não se consegue fazer uma frase com pandemia e coisas boas, mas se calhar mostrou-nos uma coisa, é que os museus encerrados sem públicos
além de, ou seja, é triste, portanto, ou seja, é triste, portanto, ou seja, mostrou-nos, pelo menos a pandemia mostrou-nos que os museus sem público não sobrevivem, e não é isso que queremos, portanto, e neste caso, claro que queremos ter público, queremos ter muitos públicos, mas queremos ter públicos satisfeitos, e melhorar a acessibilidade já para aceder ao castelo é ótimo. Agora, bom, Conímbriga tem essa particularidade, e eu estou a dar o exemplo de Conímbriga porque na realidade também foi algo sempre que pensámos, sobretudo nas ruínas, de criar melhores acessibilidades, mas não se pode intervir de uma forma como nós gostaríamos num espaço como Conímbriga, e o mesmo acontece no Castelo de Leiria, ou seja, tem as vicissitudes inerentes ao espaço, e onde vai ser sempre difícil conseguir dirimir ou criar acessibilidade 360 num espaço como o Castelo de Leiria, portanto provavelmente não será possível, mas estamos atentos a essas questões da inclusão, da acessibilidade, nem que seja melhorando a questão dos textos que temos para apresentar aos nossos públicos, e também outras formas de mediar a informação que temos para transmitir, nem que seja através de outras tecnologias, de modo a que quem visitar Leiria, quem visitar o Castelo, saia mais informado, melhor informado, mas claro, é isso que queremos trabalhar. Humberto, estamos quase a terminar o nosso programa. Não sei antes de te perguntar qual é que é o teu sonho para a museologia em Portugal. Bom, eu pensava que me ias fazer outra pergunta, era o que é que dizem Os teus olhos. Estou a brincar contigo. Não, o meu sonho para a museologia em Portugal, eu confesso que gostava, e isto não é para mim, é para as gerações futuras, que fosse mais valorizada a profissão do museólogo, que fosse de alguma forma mais compensada. E quando eu digo isto, não me refiro apenas às questões financeiras, até porque quem quiser ser rico não vá para a museologia. Ou seja, eu se calhar devia ter continuado na gestão de empresas. Não, estou a brincar. Não, mas agora com muita seriedade. Desejo que, na realidade, a museologia seja mais valorizada, que o património em Portugal, pelos nossos governantes, seja mais valorizado, que se possa olhar para os nossos museus com a importância que eles merecem, e que, na realidade, seja essa valorização seja dada. Não é, se calhar, pedir muito, é pedir aquilo que já devia acontecer, mas que neste momento sinto que ainda não está em prática, e, portanto, termino mesmo dizendo isso, que é desejo que os nossos museus e os profissionais que nós trabalham sejam mais valorizados. Muito obrigado, Humberto, por teres vindo partilhar o teu conhecimento e experiência. Foi muito bom ter-te aqui neste programa, e parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado eu. Um grande abraço museológico, que já sabes que é um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos-nos por hoje, e visitem sempre o nosso património. Já sabem, Museus e Companhia, no terceiro sábado de cada mês, aqui na ABC Portugal. Estejam atentos, obrigado e até lá.